aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente aos exames de laboratório, essa playlist que estamos fazendo, essas várias aulas. Então, se eu te ajudar de alguma forma, se você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fator antinuclear, o famoso FAN, que estaria compondo os autoanticorpos. Então, o que a gente pode falar sobre esse FAN, esse fator antinuclear? Bom, primeiro que o FAN ele vai enquadrar um grupo, ou seja, são vários autoanticorpos. Então, quando falamos de FAN, estamos falando de vários e não de apenas um. São vários autoanticorpos. E isso vai determinar uma alta sensibilidade para esse FAN. Porém, muito pouco específico. Lembrando que são vários, então não tem como eu ser muito específico. É determinado autoanticorpo. Porém, no próximo vídeo, nós vamos falar de cada um deles. Nós vamos especificá-los. Tranquilo? Então, quando nós falamos de FAN, são vários autoanticorpos, é um grupo, e ele tem alta sensibilidade, porém pouca especificidade, já que existe vários, são vários autoanticorpos. Outro fator muito limitante sobre esse FAN é que na maior parte da população, cerca de 10%, possui esses autoanticorpos, por exemplo, mulheres, idosos, crianças, sem que exista uma patologia ou uma reação autoimune. Então isso dificulta mais ainda, é um limitante para que eu possa utilizar esse FAN. Então, além dele ter uma alta sensibilidade, mas pouca especificidade, devido a ser um grupo, ainda nós temos esse limitante em que 10% da população ela possui esses autoanticorpos livres ali, sem que exista uma possível enfermidade autoimune. Também um fator importante que pode levar a um falso positivo de FAN seria algumas enfermidades, como HIV, um linfoma, pneumonias, enfim, algumas enfermidades podem levar a um FAN positivo. Porém, também a gente pode destacar o uso de drogas. Algumas drogas que algumas pessoas utilizam, ou até fármacos, levariam a esse FAN positivo. Então, lembre-se, temos uma autossensibilidade, baixa especificidade, porque é um grupo de autoanticorpo. Lembrando também que 10% das pessoas possuem esse FAN, esses autoanticorpos ali, sem que exista uma enfermidade autoimune. E também uso de medicamentos, drogas, fármacos e também algumas enfermidades como HIV poderia sim levar a um falso FAN positivo. Agora, como que a gente faz esse teste desse FAN? Como que a gente chega a descobrir a presença desses autoanticorpos? No vídeo passado nós falamos um pouco disso, que seria através do exame da imunofluorescência indireta. O que acontece nessa imunofluorescência indireta? A gente descobre esses autoanticorpos. Mas como é esse processo? Fácil. A gente tem uma amostra do laboratório com os epítopos. O que seria o epítopo? Seria a pontinha de um antígeno. E o antígeno é o local que se liga, ou vai se ligar a um anticorpo. Então nós temos essa amostra do laboratório que seria com esses epítopos, os antígenos, que visa ligar-se aos anticorpos. E aí a gente vai ter também uma amostra de sangue do paciente. Então nós temos uma amostra do laboratório com os antígenos, os epítopos, e uma amostra de sangue do paciente, que possivelmente a gente quer saber se existe anticorpos ali. O que acontece? A gente pega essa amostra e joga essa amostra de sangue do paciente e jogamos nesses epítopos, nessa amostra do laboratório com os antígenos. Se existir anticorpo
Nesse indivíduo, o que vai acontecer é que esses anticorpos vão se ligar a esses epítopos, a esses antígenos da amostra do laboratório. E quando isso acontece, eu posso lavar essa amostra, que mesmo lavando, ainda vai permanecer ali esses anticorpos ligados a esses antígenos. E o que eu vou fazer posterior a isso? Os antígenos estão ligados aos anticorpos do indivíduo. Posteriormente, eu vou introduzir um outro anticorpo, agora do laboratório. Eu vou lá e coloco um outro anticorpo com uma substância que vai dar a fluorescência, que vai brilhar quando eu excitar em um comprimento de luz. Então eu coloco um outro anticorpo que vai se ligar ao anticorpo do indivíduo que já está ligado ao antígeno da amostra do laboratório. Então fica o antígeno da amostra do laboratório ligado com o anticorpo do indivíduo e mais um anticorpo ligado a esse anticorpo do indivíduo, que seria o anticorpo do laboratório, com a presença dessa substância que vai ficar fluorescente, que vai dar essa cor meio esverdeada que a gente vê na imagem. Então ela vai ficar aí mais fluorescente e vai nos mostrar a presença desse autoanticorpo. Outro ponto é que a gente utiliza uma célula em especial, uma célula que vai nos auxiliar nesse processo. Olha na imagem, ela fica verdinha quando existe a presença desse autoanticorpo ligado a essa célula. Então lembre-se, nós utilizamos uma célula. E essa célula, o que ela tem de especial? Ela tem um núcleo grande. Ela vai possuir também antígenos, maioria dos antígenos que vão trazer esse autoanticorpo a se ligar a essa célula. Lembre-se, anticorpo se liga sempre aos antígenos. Então, se essa célula tem a maioria dos antígenos ali, claro que se essa amostra do paciente tiver esse autoanticorpo, ele vai se ligar a essa célula que possui esses vários antígenos. Tranquilo? E o nome dessa célula é HEP2. Belezinha? Então ela nos auxilia nesse exame, nesse processo, para a gente identificar o autoanticorpo. Agora, quando a gente utiliza essa imunofluorescência indireta para diagnóstico, para interpretar esse FAM, esse grupo de autoanticorpo, a gente tem que levar em consideração duas coisas aqui: o título e o padrão. Aí você fala, eita, como assim? Vamos entender agora. Então, beleza, a gente falou que quando a gente faz essa análise da imunofluorescência indireta, buscando o autoanticorpo por meio do FAM, a gente tem que levar em consideração duas coisas, o título e o padrão. Primeiro, o que seria esse título? Esse título a gente poderia substituir por diluição. Título é diluição. Diluição de quê? Diluição desse soro do indivíduo em dissolução em um solvente, onde tem essas células. Então, qual é o objetivo aqui? Título seria a diluição desse soro do indivíduo, nesse solvente, em que metade das células ficariam marcadas. Aí você fala, eita, tava ruim, parece que piorou. Não, calma aí, é fácil. Vamos lá. Eu tenho 8 frascos com amostras. Eu vou lá e vou diluir o soro do paciente nessas 8 amostras. E nessas 8 amostras, metade dessas células que a gente falou, a HEP2, ficariam marcadas com o anticorpo, o autoanticorpo. Então isso é título. É quando eu pego o soro do paciente e vou diluir nas amostras. Agora, eu falei 8 frascos. Né? Isso são 8 frascos. Agora imagina, eu tenho 1024 frascos. 1024 frascos. 1024 frascos com esse solvente, com a presença dessas células HEP2. E vou lá e pego a amostra do paciente, o soro, e diluo em todas essas amostras.
em todos esses 1024 frascos. E nesses 1024 frascos, esse soro conseguiu marcar com o seu anticorpo metade dessas células HEP2. É bastante, não é? Então, isso quer dizer o quê? Que esse indivíduo em seu sangue possui muito alto anticorpo. E é exatamente isso. Quanto maior o título de diluição desse indivíduo, mais alto anticorpo ele possui. Beleza? Então, quando a gente fala de título, estamos falando de diluição. Seria a capacidade desse soro do paciente de marcar metade das células de uma amostra. Seja de 8 frascos, como a gente falou, seja de 1024. Beleza? Então, isso é título. Então, a gente falou de título e o padrão de Phan. São duas coisas importantes, o título e o padrão. O que seria esse padrão de Phan? O padrão de Phan, ele seria coloração, galera. É quando eu tenho a pigmentação em determinado ponto da célula por esse anticorpo. Isso é importante? Sim, porque determinado ponto onde existe essa coloração vai determinar que tipo de anticorpo ou autoanticorpo estaria ali presente. E isso a gente vai entender no próximo vídeo, quando a gente vai especificar os tipos de autoanticorpo do nosso Phan. Beleza? Então lembre-se, quando falamos de Phan, estamos falando de duas questões importantes. O título, que é diluição, e esse padrão, que seria a coloração em diferentes pontos dessa célula, que vai determinar que tipo de autoanticorpo estará ali presente. Beleza? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resumo. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos para o próximo vídeo. Valeu!